Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Então, eu fiz o último vídeo e eu recebi uma pergunta. E eu achei bem interessante, sabe? A Mari Flor, acho que é o nome da pessoa. Ela falou, então o corpo de Cristo está adoecido porque muitas pessoas estão olhando para o pecado. Sim, o corpo de Cristo está adoecido porque muitas pessoas estão olhando para o pecado. Mas a pergunta é, todas as pessoas que tiveram um encontro com Cristo, todas elas, sabem quem elas são? Ou melhor, assim como Jó ouvia falar de Deus, mas não o conhecia. Será que todas as pessoas que olharam para Deus conhecem Deus? Você lembra que Jesus ele pega e fala assim: se eles falam de mim, deixe que falem de mim. É interessante porque é uma coisa muito sem sentido quando a gente para e pensa, como assim? Quer dizer que se alguém que não conhece Jesus fala de Jesus, ele pode falar porque ele está falando de Jesus. O fato é que a Bíblia diz que ninguém fala de Jesus senão pelo Espírito de Cristo. Então o fato é que muitas vezes as pessoas estão falando de Cristo, mas não quer dizer que Cristo está libertando a pessoa. Porque o nome que foi dado a Cristo é o nome que está sobre todos os nomes. É o nome que alcançou todas as coisas. Você vai ver que as profecias falavam de Cristo, a Bíblia fala de Cristo, a sombra fala de Cristo, né, que é o Velho Testamento. Tanto as profecias como os salmos, como as leis testificam a vinda do Cordeiro. Mas eles conheciam a Cristo? Eles sabiam quem era Cristo? Você vai ver aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação entre o filho da escrava e o filho da livre. Né? E você vai ver que o filho da escrava, ele nasce para servir, ele vive para servir, mas ele não é o filho da promessa. Então, nós precisamos ser o filho da promessa, filhos de Abraão, mas os filhos da fé, né? Porque você vai ver que esse filho da escrava também é de Abraão, né? Mas ele está escravo, ele está preso, amém? Eu separei alguns textos, irmãos, é um conteúdo muito longo, é um conteúdo muito extenso. Eu vou tentar aqui explicar para vocês, vou tentar aqui trazer algo para vocês, tá? Eu não estou com suporte de câmera, então desculpa pela filmagem, eu não estou na minha casa, eu estou na rua, enfim. Tá? Mas eu vou tentar esclarecer essa dúvida, porque realmente às vezes você passa um videozinho de 10 minutos, né? Fica parecendo que você trouxe a fórmula. Né? Eu falei verdades e são verdades, tá? E eu vou trazer um conteúdo mais maçante, tá? Mas espero que possa esclarecer algumas dúvidas, amém? Vamos lá. Eu separei primeiro aqui Gálatas capítulo 5. Diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Opa! Então existe uma libertação que não nos deixa livre. Né? Eu costumo dizer que, assim como no direito, existe aquela liberdade condicional, né? Que a pessoa está livre de dia, mas está presa à noite. Então, a lei ela faz mais ou menos isso, porque tudo que você opera na lei, ela traz uma libertação momentânea, mas essa libertação momentânea ela requer uma escolha. Ela requer um posicionamento, ela requer uma atitude de enxergar a mão de Deus. Muitas vezes, a autoridade que está sobre o ministro gera uma liberdade sobre as pessoas. A unção quebra o jugo. Então a gente carrega um nível de unção e esse nível de unção é liberado sobre a vida das pessoas e as correntes, os grilhões são quebrados. Por que acontece isso? Para que a pessoa possa perder as fortalezas mentais, né? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cauterizou a mente dos incrédulos. Então, existe um véu sobre o coração dessas pessoas, existe uma prisão espiritual na mente dessas pessoas e elas não conseguem enxergar a Cristo. Então, a gente vai, libera a unção sobre essas pessoas, e o mesmo fogo que traz juízo é o mesmo fogo que traz purificação, libertação.
Amém? Então você vai lá e ministra na pessoa, quebra o grilhão, ela se sente mais leve. Mas se ela não tiver um posicionamento de realmente querer Jesus como seu Senhor, você pode estar abrindo espaço para que o inimigo toque ela mais. Amém? Por isso que é muito importante a gente ter consciência, ser guiado pelo Espírito Santo. Enfim, isso é um outro assunto, é um outro tema, tá bom? Mas já de fato eu quero dizer para você, quando a pessoa começa um processo de libertação, você ministra, a pessoa sente paz, ela sai dali legal, mas às vezes ela tem até um processo pior. Por quê? Porque ela não tem entendimento, porque a semente foi lançada no coração dela, mas ela não tem raiz e morre. Essa palavra ela morre, tá bom? Porque ela não tem raiz em Cristo. Amém? Mas vamos continuar. Então, de fato, né? De fato, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, né? Estais, pois, firmes e não vos torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Quer dizer, então, que eu posso me colocar debaixo do jugo da escravidão? Preste atenção, tem gente fazendo isso o tempo todo. Amém? Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Irmãos, quando o apóstolo Paulo está falando da circuncisão, ele está falando da marca, da aliança que Deus fez com Abraão na sua carne. Uma aliança externa, uma aliança que não veio pela fé, tá bom? Então é uma circuncisão, é os filhos que são da aliança, mas não os filhos da fé. Aleluia. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, todo homem que escolher seguir a lei, ele está obrigado a seguir toda a lei. Irmãos, como eu disse no outro vídeo, são 613 mandamentos, mais 10 mandamentos, e a própria Bíblia diz que pela fraqueza da carne, né, pela enfermidade da carne, o homem não dá conta de cumprir. E a lei ela veio para realçar o pecado, ou seja, ela veio para trazer mais força para o pecado, para fazer o homem se sentir mais inútil diante da santidade de Deus. Então, a intenção de Deus, na verdade, era que o homem pedisse clemência e pedisse socorro, olhasse para Deus. A Bíblia diz assim: aqueles que clamarem o meu nome serão salvos. Se você não clamar, você não vai ser salvo. Então, enquanto você quiser se colocar debaixo desse jugo, ser um cumpridor de lei, cara, você vai ter uma semeadura, você vai ter uma colheita, mas ela é transitória. Assim como a glória de Moisés sumia, a tua obra também, né? Eu ouço muitas pessoas dizerem: o judeu é o povo mais rico da terra. É verdade, porque os princípios de Deus são verdadeiros. O problema é que eles não conseguem cumprir toda a lei e não vão conseguir a salvação se não tiver em Cristo, porque Cristo é que gera a salvação. Amém? Mas vamos continuar. Olha só que forte o verso 4. Separados estais de Cristo. Olha que forte. Separados estais de Cristo. Quer dizer, então, que mesmo eu cumprindo a lei, carregando uma marca externa no meu corpo, uma escolha de cumprir a lei, né? Eu posso estar separado de Cristo, porque eu sou um cumpridor de lei. Irmãos, eu não estou dizendo que a lei não é boa e não é perfeita. Não é isso, irmão. É que você, a sua estrutura, sem estar dependendo de Cristo, não dá conta. Mas a gente vai chegar lá. Amém? Separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei. Se a sua justificativa está, cara, eu estou cumprindo o primeiro, o segundo, o terceiro, os 613 mandamentos, né? Caramba, são muitos mandamentos, né? Olha que forte. Vós que justificais pela lei, da graça, tendes caído. Meu Deus, quer dizer então que se o meu arguilhão, se eu estou respaldado nesse tutor que é a lei, eu caio na graça. Então, a sua confiança, a sua justiça não tem que estar nas suas obras. Amém, irmão? Não quer dizer que você, cheio do Espírito Santo, conduzido por Deus, não terá obras. Claro que terá obras, mas as suas obras são por fé. Amém? Por amor ao Senhor. Nós, porém, pela fé, aguardamos, mediante o Espírito, a justiça pela qual esperamos. Olha só que interessante, pela fé.
Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Olha que interessante. Correis bem quem vos impediu de obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem vos chamou? Foi o Senhor Jesus. Ela não vem do Senhor Jesus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha, o fermento é algo tão pequenininho, né? Mas ele tem um efeito que estraga a massa. Então, cuidado com os rudimentos da lei. Cuidado com aquilo que estão ensinando para você. Cuidado com a justiça própria. Porque quando você se baseia e diz, não, mas eu sou servo do Deus Altíssimo, tenho orado, tenho jejuado, tenho feito, cuidado. Tá? A gente se baseia no que Cristo fez, a gente se baseia no sacrifício do que Cristo fez e a gente faz por amor a Deus. Sabe quando Deus olhou do céu e disse, este é o meu filho, ao qual tenho prazer. Né? Deus tem prazer na obediência ao que Ele pede pra gente, amém? E Deus é vivo, Ele pede, fala com você constantemente porque Ele está no seu espírito, amém? Mas vamos continuar que você vai entender. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha, aquela pessoa que te obriga a cumprir a lei, que fica te condenando, te importunando, tem uma condenação sobre ela. Que triste, hein, irmão? Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito, né? Quanto aos que vos andam inquietando, quem dera se multiplicasse. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, tinha que ter mais dessas pessoas te incomodando, para que você realmente se posicionasse e dissesse, não, eu sou livre por causa de Cristo. Eu não sou livre porque eu sou um cumpridor, eu não sou livre porque eu sou melhor do que o próximo. Na verdade, Jesus me salvou, me tirou de um lugar de cegueira espiritual, para que eu tire essas pessoas também nessa cegueira. Aleluia. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha, Jesus te libertou para a liberdade, glória a Deus. Não useis, porém, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Irmãos, é importante eu frisar. Este amor é o amor de Deus, o amor ágape, que tudo suporta, que tudo enfrenta, que realmente morre para o próximo, que realmente está pensando no próximo, que se coloca na brecha, o amor que se coloca no lugar, o amor que suporta. Não é esse amor que faz porque o irmão merece, sabe? Não é o amor que você está junto porque é tua família, porque tem aquele amor. Não é esse. Não é o amor de amigo, é o amor que faz mesmo a pessoa não merecendo, amém? Esse é o amor de Deus, aleluia. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, bem simples, tá? Aqui é uma coisa onde as pessoas se confundem, ele diz toda a lei, tá? E ele está falando da lei de Moisés mesmo, tá? Existe uma diferença, se você vai ver, Jesus disse assim, novo mandamento vos dou. Novo. Ama o teu próximo como eu vos amei, tá bom? Então, se você amar o próximo como a ti mesmo, existem pessoas que estão em egoísmo. Então, eles vão amar a pessoa com egoísmo. Existem pessoas que ainda estão em mérito, em justiça. Então, ele só vai amar quem merece, tá bom? Mas o amor de Cristo ama mesmo sem merecer. Ele ama porque ele ama, porque ele é amor, é essência. E essa essência está em você, o Espírito Santo está em você. Amém? Se você não tem descaído, né, da graça. Porque se você tem descaído na graça, você não está em Cristo. Se você não está em Cristo, você não está em Deus. Você está em você mesmo, o cumpridor de lei. Amém? Não quer dizer que o Espírito Santo não lhe toque, não esteja na sua carne. Porque lá em Joel diz assim, sobre toda a carne. Ele não disse sobre todo filho, ele não disse sobre todo servo, né? É sobre toda a carne e sobre os servos, tá bom? O poder de Deus, ele pode tocar a sua vida, mas não quer dizer que você está com Deus, amém? As pessoas da velha aliança, do Velho Testamento, né? Elas tiveram toques de Deus, o Espírito estava sobre elas e a mão do Senhor veio sobre ele profetizou, mas a Bíblia diz que eles ansiaram ver o que nós vemos, viver o que nós vivemos, porque nós estamos vivendo na verdade, amém? Eles viviam na sombra, glória a Deus. Então veja a diferença, né? Toda lei se cumpre numa só palavra. Qual lei? A lei de Moisés, tá?
A saber, amará o teu próximo como a ti mesmo. Volta a dizer, novo mandamento vos dou, ame ao teu próximo como eu vos amei. Cristo morreu por eles. Amém? E Cristo estava sendo morto, ele era perfeito, ele era justo, ele era íntegro, ele estava sendo morto e ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Que amor é esse, né? Esse é o amor que está dentro de você por causa do Espírito Santo. Amém? Mas não se preocupa, se você ainda não ama dessa forma, ele vai restabelecer a tua vida e você vai ser mudado de glória em glória, transformado de glória em glória, porque é o conhecer a Cristo que te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É esse conhecimento de Cristo, a própria palavra, a própria vontade de Deus dentro de você que vai te gerar algo. Você vai ver que no decorrer de tudo que eu leio, você vai ver que tem isso na Escritura, tem essa base. Amém? Espero poder ajudar. E vamos lá. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Ele está falando da atitude de pessoas que são carnais, que vivem brigando, que vivem retrucando ao outro, que é um fruto da carne, é um resultado de quem anda na carne. Mas olha que interessante, digo porém, andai no Espírito e não satisfazeis o desejo da carne. Quer andar em Cristo, porque Cristo estabeleceu uma nova aliança e ele deu como dom o Espírito Santo presente. Lembra que eu falei do dom? Presente. É um presente de Deus para a nossa vida, agora o Espírito Santo dentro de nós. Mas o Espírito Santo só entra dentro de você se você andar em Cristo, neste caminho. Esse caminho onde ele é a tua justiça, onde ele te cobre, onde a tua fé está em Cristo e você se baseia nos ensinos de Cristo. Amém? E um dos ensinos de Cristo que eu acabei de falar, né, Jesus disse assim, aqueles que me amam cumprem os meus mandamentos. Ele não disse da Bíblia, ele disse os meus mandamentos, né? Novo mandamento vos dou, ama o teu próximo como eu vos amei. Amém? E agora eu vou continuar aqui para vocês entenderem. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Ora, então, a condição do homem caído, ela deseja o que é contrário ao Espírito de Deus. E o Espírito que é contrário à carne. Esses se opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Opa, então quer dizer que para que eu saia dessa condição de ser guiado de ser autojustiça, andar em justiça, mas a minha justiça, né, a minha lei, né, cumpridor, eu faço, eu tenho guardado, eu tenho orado, eu tenho feito, irmão, não é que isso seja errado, mas nós fazemos por amor, né? Abraão dizimou por amor, né? Davi estava lá no meio do pasto, nem foi lembrado pela sua família, indigno de se sentar à mesa com o profeta, né? Nem pelo seu próprio pai foi lembrado, né, para se sentar à mesa, e Deus o enxergou. É assim que é a nossa vida, né? Um dia Davi disse assim, tem alguém da casa de Saul que eu poderia honrar, né? Ele não falou da casa de Jonatas, que era seu amigo, ele disse na casa de Saul, né? E aí Saul foi lá na periferia, né? E assim que conta os teólogos, e chamou um homem aleijado, né, manco, eu não sei, e trouxe para ser considerado como seu filho, né? Honrado, amado, né? E essa é a condição de Deus para a nossa vida. Ele não merecia, tá? Ele era filho de Saul, um homem que foi muito ruim para Davi, mas Davi o amou. Amém? Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Pai, né? Nosso Pai faz assim. Este se opõe, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém, irmãos? Esse foi um dos textos que eu anotei, né? E eu vou pegar aqui agora um outro texto. Aleluia. Esse texto aqui, ele fala sobre... Isso, tá bom. Olha só que interessante. Colossenses capítulo 1, verso 21. E vós também, que no outro tempo erais estranho e inimigos na sua mente, pelas vossas obras más. Pessoas que eram inimigas de Deus na sua mente. Sabe o que quer dizer isso? Eles eram inimigos de Deus no seu pensamento, na sua conduta, na sua forma de vida. Sabe quando Deus olha para Davi e diz assim, este homem
é segundo o meu coração. Deus está dizendo, este homem é segundo o meu pensamento. Aleluia. Mas esses homens aqui, ele está dizendo assim, Deus, eles não eram segundo a vontade de Deus, segundo o pensamento de Deus. Amém, irmãos? Porque as suas obras eram má. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Espera aí, Deus agora pega pessoas, né, que eram inimigas de Deus e reconcilia com ele, né, na sua morte, na morte de Cristo. Espera aí, então não são merecedores, não são cumpridores, não. São pessoas que ainda estão em rebeldia, né? Tem um outro texto das Escrituras que diz assim, eu me manifestei a um povo que não me procurava, que era rebelde, que não queria saber de mim, aleluia, né? E somos nós, os gentios, né? Os outros povos. Mas vamos continuar aqui no 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste, a qual foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então o apóstolo Paulo, ele veio trazer sobre a nossa vida, né, um ministério, amém, irmãos? Ele veio trazer sobre a nossa vida um evangelho, ele veio trazer sobre a nossa vida uma boa nova. Olha só, agora me regozijo no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito um ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante séculos e gerações e agora foi manifesto aos seus santos. Olha só, o mistério, o segredo, algo que era segredo agora foi revelado, né? Algo que não era conhecido, né? João capítulo 1, eu não lembro o verso, diz assim, e a lei veio por Moisés, a lei foi dada por Moisés, né? Imposta por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Cristo. Você pode escolher seguir ou não seguir a graça, aleluia, mas lembre-se, ela veio por Cristo, a graça e a verdade, aleluia. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo. Cristo escolheu revelar os seus segredos por meio de Cristo a nós. Então o Pai, ele quis revelar Cristo para nós, né? Que é a sua bondade, que é o seu amor. Aleluia. A ele anunciamos, admoestamos e ensinando a todo homem e em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha só, perfeito é em Cristo. O homem não consegue ser perfeito se estiver fora de Cristo. Lembra do caído de Cristo? Fora de Cristo? Cuidado, irmão. Porque se você não estiver ligado na oliveira verdadeira, ainda que você seja jambuzeiro, né? Se você não estiver ligado lá, cuidado, você pode perder a sua salvação, perder a sua justiça, tá? E não tem só a questão da salvação, tá, irmãos? É muito claro que Jesus fala também de um posicionamento em Cristo, tá? Então você pode ser salvo e não estar no reino, tá? Mas isso também é outro assunto, tá? Porque o reino é para governar, reino é para reinar. Tem gente que é salvo e não está no reino, não governa, não anda em poder, não anda em autoridade, enfim. Quero que saibais com grandes combates tenho para vós, pelo que estão em Laodiceia e por quantos não me vieram pessoalmente. Combato para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Qual mistério de Deus? A saber, Cristo. Então, o segredo que Deus está revelando ao homem agora é o segredo que é o próprio Cristo. Tá? A própria sabedoria, se não me engano, no livro de Efésios fala que toda a sabedoria e o entendimento é dado por meio de Cristo, tá bom? Mas vamos continuar. Se você vai procurar no livro de Provérbios, você vai ver que a sabedoria é uma pessoa. Aleluia. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Em quem?
Em Cristo, irmãos. Está nele, está na pessoa de Cristo. Está na pessoa de Cristo a tua libertação. Aleluia. Jesus olha para a mulher samaritana e diz: ah, se tu soubesse quem eu sou, você me pedia dessa água, né? Comei e bebei. Aleluia. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vivendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele. Você precisa andar nele. Aleluia. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Aleluia. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa por meios de filosofias. Irmãos, eu vou parar aqui porque às vezes não é de conhecimento de alguns. Filosofia é conhecimento humano, tá? Ensinos de homem, maneiras de viver, cultura de homem, amém? Para que ninguém, olha só, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. O que esse texto está dizendo? Cuidado, irmãos. As pessoas podem te prender com princípios que parecem bons, mas são segundo o governo deste mundo, segundo o sistema deste mundo, e não de Cristo. Mas eu vou continuar. Pois nele quem? Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Cristo, tá bom? É em Cristo que habita toda a plenitude, ou seja, Cristo ele é completo em Deus, ele é completo. E se nós estivermos nele, nós também seremos. Mas vamos continuar. E recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado, de toda a potestade. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos humanas. Lembra da marca que eu falei, a marca externa? Mas com a circuncisão de Cristo. Então existe em você o que nós chamamos da marca do Espírito Santo, a marca da salvação. Aleluia, nós somos marcados pelo Senhor. Tendo sido sepultados, irmãos, tendo sido mortos com ele no batismo, tá? Esse batismo aqui fala do batismo do arrependimento, tá bom? É o batismo que vem antecedente ao batismo de Cristo, tá? Mas vamos continuar aqui. Nele também ressurgiste pela fé do poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados. Olha só, quando ele fala estáveis mortos no vosso pecado, ele está dizendo, e a vocês que estavam separados de Deus, né? Mortos, separados de Deus, por causa dos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Então, agora Deus vem e te reconcilia com ele. Olha que coisa linda. E perdoa todos os seus delitos. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra as suas ordenanças, ao qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-os na cruz. Espera aí. Então, quando eu estou em Cristo, ele risca um escrito de dívida que tem o meu respeito. Aleluia. Quando o anjo da morte, né, veio sobre os hebreus lá no Egito, né, ele não entrou na casa daqueles que tinham a marca do cordeiro, o sangue nos ombrais, né? Por quê? Porque foi ali, eles estavam sendo tapados, né, redimidos. Então é esse mesmo sangue que está sobre a tua vida. Então Deus olha para você e vê você justo, né? E ele esquece aquilo que você fez. Por quê? Porque você lançou sobre Cristo, lançou sobre ele. Aleluia, aleluia. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e triunfou sobre eles na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, olha só, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua, ou sábados. Para você talvez não faça muito sentido essa história, mas é o que ele está falando?
Ele está falando aqui para a igreja. Esse povo tinha conhecimento das festas judaicas, ele tinha conhecimento de vários princípios, de várias leis. E ele está dizendo, olha, vamos voltar aqui para você ver, olha só. Portanto, ninguém vos julgue. Cara, ninguém tem que estar te condenando por isso. Você é livre. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha só, umas são as sombras, né? Elas apontam para Cristo, elas estão guiando para Cristo. Tem um outro texto que fala assim, o aio, né? o guia, o condutor que te conduzia, não te conduz mais, porque ele já te levou a Cristo. Aleluia. Então o objetivo da lei é te levar a Cristo. Então se você está em Cristo, não tem por que estar na lei. Aleluia. Essas são as sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive, olha só, ninguém vos prive do prêmio. Ninguém te prive da liberdade, tá, irmão? Ninguém vos prive do prêmio, da recompensa, alegando humildade ou culto aos anjos. Olha só. Baseando-se em visões, enfatuando, sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido ao cabeça. Olha só, ninguém vem para você falando um monte de coisa, né, te colocando numa escravidão, né, alegando, né, uma humildade. Não, irmão, para com isso. Olha só. E ele continua dizendo assim, ó, e não se mantendo unido à cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo, tá bom? Do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Então existe um crescimento para a nossa vida quando a gente está em Cristo. Quanto mais eu libero sobre a vida de Cristo, quanto mais eu libero sobre Cristo, Cristo vai me resgatando, Cristo vai me purificando, Cristo vai gerando uma consciência dentro de mim, uma consciência do quanto eu preciso mudar, do quanto eu preciso fazer, e ele vai dizendo, filho, não faz isso, filho, não faz aquilo outro, filho, isso é ruim para você, filho, pede perdão, filho, ama, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aleluia? Ele não está te condenando do pecado, não, ele está te guiando. Ele é o teu ajudador, auxiliador. A palavra advogado também significa isso, auxiliador. Aleluia. Mas vamos continuar aqui, amém, irmãos? E não vos mantendo unidos ao cabeça, ao qual todo o corpo, provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo, com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças como se vivesses no mundo? Olha só, como se vivesse no mundo, ele não disse no judaísmo, mas olha o que ele vai dizer. Como? Não toques. Opa, parece a lei, não parece? É claro que ele está falando da lei, porque essa é uma... A lei de Deus, ela foi dada para mostrar o pecado, ela foi dada para mostrar os frutos da carne. A Bíblia diz que a força do pecado está na lei da morte. Aleluia, a lei de Moisés, tá? Como? Não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade, fingido e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Preste atenção. Quer dizer que esses princípios, essas coisas não mudam você, elas não têm valor algum. É isso que a própria Escritura diz, elas não te mudam. Tem um outro texto, eu não lembro onde está, que a Bíblia diz que a lei não mudou ninguém, ela não tem esse poder, amém, irmãos? Mas tem gente que quer viver debaixo dela, mas vamos continuar. Capítulo 3. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós se manifestareis com ele em glória. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, as paixões, vios, os desejos da avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo, andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Espera aí. A sua vida ainda é dominada por elas?
é porque você não está lançando sobre Cristo, tá bom, irmão? Quando você tenta lutar contra essas coisas, elas se tornam mais fortes. Mas quando você lança sobre Cristo, né, aí ele te alivia, é uma promessa. Mas se você não lança sobre ele, não coloca sua confiança nele, infelizmente você não tem força para vencer isso, tá bom? Porque a força da lei, né, a força da morte, do pecado, é a lei. Aleluia. Vamos lá. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despedis do velho homem com seus feitos, e vos vestis do novo homem que se renova com o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem que te criou? Papai. Quem que é a imagem de papai? É o próprio Cristo, tá bom, irmãos? O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas ele perdeu a semelhança, tá? Ele perdeu a função quando ele perdeu o Espírito, tá bom, irmãos? Vai em Gênesis capítulo 6, também é outro assunto. Aqui não é grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaros, servos ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Não importa de onde você vem, não importa qual foi o teu passado, porque o que importa é Cristo. Aleluia. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revestidos de compaixão e da benignidade, da humildade, da mansidão, da longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo, porém revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Qual que é o vínculo da perfeição? O que te faz a perfeição? Tem um outro texto que diz, sede perfeito como Deus, né? E ele também fala de amor, tá bom, irmão? Vamos continuar aqui. Aleluia. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados, um só corpo domine o vosso coração. Aleluia. Sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós. A palavra de quem, irmãos? A palavra de Cristo habite em vós. E em toda sabedoria, ensinando-vos, aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizeste, palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu vou dar uma lida aqui em outro texto, tá? Eu estou lendo o texto de Colossenses e agora eu vou ler o texto de Hebreus. Aleluia. Hebreus é um livro muito legal, irmãos. É muito fascinante. Tá? Hebreus capítulo 6. E eu vou falar de um negócio muito interessante. Tá? Talvez vocês nunca pararam para pensar ou perceber ou se atentaram. Tá? Mas dentro do Evangelho, dentro daquilo que foi pregado pelos apóstolos, né? E pelo próprio apóstolo Paulo, ele chama de princípios elementares, rudimentos. E olha o que ele chama de rudimentos, tá? Então existe leitinho. Lembra quando o apóstolo Paulo chama de leitinho? Né? Porque vocês não foram provados na justiça, né? Quer dizer que vocês ainda não entenderam o dom gratuito de Deus, tá? Mas vou explicar aqui, você vai ver que o apóstolo Paulo faz menção aos rudimentos, tá? Capítulo 6, verso 1. Pelo que, deixando os ensinos elementares, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Opa, então quer dizer que existe um começo, existe o leitinho aqui, ó. Qual que é o leitinho? Prossigamos para a perfeição, né? Não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas. Opa! Não lançando de novo o arrependimento de obras mortas. Pronto, aqui entra a resposta que eu queria dar para a irmã. O que acontece? É impossível alguém entrar em Cristo sem antes se arrepender. Tá? Existem pessoas que elas conseguem
se entregar, fazer de uma forma muito violenta essa entrega, né? E deixa realmente o Senhor ser o senhorio. Por isso que às vezes a gente já ouviu pessoas dizerem assim, mas você pecou muito, você foi muito perdoado, né? Por isso que você é assim no meio evangélico. Não, irmão. O pior, sabe o que é? É que normalmente, como a gente tem essa concepção caída, carnal, a gente, quando a gente é imundo, ou melhor, quando a gente entende que é pecador, que é sujo, quando a gente é perdoado por Deus e vê uma segunda oportunidade, a gente tende a amar mais e se sentir mais amado. O problema é que tem muita gente que vai para a igreja, aceita Cristo, mas nunca entendeu que é um pecador. Nunca entendeu que ele é imundo desde o nascimento. Tá? Que ele está afastado, destituído da glória de Deus, desde que nasceu. E a pureza não está porque ele não tinha pecado, porque ele já nasceu em pecado. A Escritura diz que o pecado entrou por um. Então, antes de você aceitar a Cristo, existem muitos princípios espirituais que podem estar sobre a tua vida, né? Sabe o que é interessante? É porque as pessoas não entendem, né? Deus, ele abomina a prostituição. Mas qual prostituição? Você trocar a glória de um Deus incorruptível pela glória de um Deus corruptível. Você deixar de dar glória a quem tem glória, né? Para escolher outro caminho, tá? Então, irmãos, minha bateria está acabando. Espero que não acabe antes de eu falar isso para vocês, tá bom? Então, é quando a gente deixa, né, de efetivamente seguir ao Senhor e como escolhe outro caminho, de honrar ao Senhor acima de todas as coisas, né? Buscar-me-ei com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, aí então me farei achado de vós. O que está dizendo isso? É quando você entende que Ele é o teu Senhor, tá? Deus fez uma nova aliança, né? Nova aliança conosco, e ela foi feita em Cristo, tá bom? E essa nova aliança, ela traz sobre a nossa vida uma diferença, porque é pela fé, tá? Do que a lei mosaica. Mas Abraão viveu na fé, e isso foi imputado como justiça. Amém? Porque os que são da fé vivem pela fé. Amém? O justo vive da fé. Vamos continuar aqui. Então, porque deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Olha que interessante. João Batista, ele veio pregar o arrependimento, mas a Escritura diz que ele veio preparar o caminho. Então, por que é pregado o arrependimento? Para que você comece a encontrar ou entender quem você é em Cristo. Então, o arrependimento vem para trazer uma consciência do teu pecado. Irmão, mas isso também é uma obra do Espírito, tá bom? Um cavoca a terra, um lança semente, mas Deus dá o crescimento. Meu Deus, está acabando muito rápido a bateria. Deixa eu ver se eu acho aqui o carregador portátil, tá bom? Aleluia. Achei. Vamos ver se eu consigo continuar gravando. Desculpa, viu, irmãos? Pronto. Acho que vai dar. Aleluia, irmãos. Vamos continuar aqui. Deu uma caidinha aqui na bateria. E eu vou tentar, com o carregador aqui portátil, continuar a gravação. Com a bateria externa. Vamos lá. Eu parei aqui em Hebreus 6, capítulo 6, verso 1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olha só, fundamento, né? Sigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento. O que é fundamento, irmão? É o começo, é o princípio, tá? Então, é impossível uma pessoa reconhecer Cristo se ela não for doente. O que quer dizer esse doente, irmão? Eu vim para libertar os cativos, os oprimidos, né? Então é quando a pessoa reconhece. Sabe aquele texto quando a mulher pede para Jesus curar e Jesus disse, olha, eu não posso dar aos cães o que é dos filhos. Aí ela pega e diz, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa. O que ela está reconhecendo? Eu sei que essa dispensação, esse momento não é para mim, mas
eu peço que a tua essência, o teu amor, a tua misericórdia me atinja. Pensa comigo, se Jesus veio focado num propósito, veio para cumprir uma coisa, ele parava para atender as demandas que vinham, que criam em quem ele era, criam no amor e na bondade de Deus, tá bom? Então essa mulher, quando ela estava se falando, que até os cachorrinhos, como ela está dizendo, olha, eu sei que eu não sou da tribo de Israel, eu sei que não sou digna, mas tu é bom, né? E eu quero comer daquilo que você pode me dar. E Jesus foi e concedeu o seu pedido, tá bom? Nós vamos continuar aqui. O ensino sobre batismo. Opa, isso também é princípio? É princípio, tá bom, irmão? E imposição de mãos. E sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque olha só, lá em João, diz que o Espírito Santo vem convencer o mundo do pecado. Só que lá fala no singular. E é muito interessante porque a maioria das pessoas acham que o Espírito Santo está com o dedão apontado para você. Olha, tu está pecando, tu está vacilando, tu é o imundo. Irmão, não é. Tá lá é pecado no singular. Tá bom? O texto diz assim, do pecado, porque não creram em mim. Então qual é o pecado? Não crer em Cristo. Do juízo. Por quê? Porque Jesus já veio, Jesus já cumpriu, e quem não crer nele, a Bíblia diz, será condenado. Da justiça. Sabe o que é porquê da justiça? Porque eu tenho que crer. Desculpa, eu tenho que crer que Jesus já cumpriu. Eu tenho que crer que ele já fez. Eu tenho que crer que ele já fez. Que foi cumprido, que Deus está satisfeito em Cristo. Aleluia. Mas sabe o que é interessante? Essas três coisas, ele não está pregando para a igreja. Ele está pregando pro mundo. Pro mundo, irmão. Olha que coisa forte. Aleluia. Leitinho, lembra leitinho? Então o Espírito Santo tá aí, ó, sobre toda a terra, né? Usando eu e você, usando situações, usando sonhos. Eu não sei qual é o limite. Deus não tem limite para manifestar o seu amor. Tá bom, irmãos? E é claro que ele usa a gente, né? Como crerão se não tiver quem pregue, tá bom? Mas ele não está limitado a gente, porque ele é poderoso. Aleluia. Mas vamos continuar aqui, né? E assim faremos, se Deus permitir. E é impossível que os que já uma vez foram iluminados... Olha só, essa palavra iluminados, irmãos, quer dizer conhecimento, tá? É impossível que aqueles que já receberam o conhecimento, iluminados, foram esclarecidos, amém? A respeito de algo, provar o dom celestial. Qual é o dom celestial, irmãos? Cristo, a justiça, a verdade. Conheceram a bondade de Deus. Aleluia! Se fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e o poder e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a desonra. Irmãos, essas pessoas que esse texto está citando, ele não está fazendo menção a uma pessoa que peca, tá bom? Ele está fazendo menção à pessoa que não reconhece Cristo. Sabe quando uma pessoa sabe que aquilo ali é a vontade de Deus e ela troca a verdade pela injustiça? É essa pessoa, tá bom? Por exemplo, eu não posso mais andar em justiça própria. Eu sei que essa é a verdade, né? Eu tenho que andar na justiça que é o Senhor. Então, se eu começar a andar em justiça própria, começar a reconhecer os meus méritos, né? O meu ministério, a minha obra, o que eu estou fazendo. Olha, irmãos, eu sou um homem especial de Deus. Não, entendeu? Se eu começar a fazer isso, eu estou lançando de novo os fundamentos, largando mão aqui do que Cristo fez por mim. Eu não posso, irmãos. Amém? E nem você. Se você está crescendo em Cristo, lembre-se que há uma coisa que nós devemos nos gloriar. É na obra de Cristo, tá bom? Mas eu vou aqui agora lá para Hebreus capítulo 7, tá bom? Verso 18. Irmãos, eu marquei vários textos, tá bom? Eu podia trazer isso em vários lugares, em vários momentos. Estou tentando trazer um esclarecimento. Espero que eu possa ajudar, espero que seja útil à sua vida, tá bom? Vamos lá. Hebreus capítulo 7, verso 18.
Vamos lá, vamos ver o que eu marquei aqui. O mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Irmãos, qual o mandamento? A lei, tá bom? Este é o mandamento que é revogado, a lei, a aliança antiga. Mas vamos ver por quê. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Eita, que coisa forte, né? Nunca aperfeiçoou coisa alguma. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E isso não ocorreu sem prestar juramento, pois certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdote, mas este com juramento por causa daqueles que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, e segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Então a gente vive numa aliança superior. Amém, irmão? Não de uma aliança que esse texto fala sobre aqueles que vieram pelo sacerdócio de Levítico, né? E depois pelo sacerdote Melquisedeque, que é aquele que não sabe a origem, não sabe de onde veio, e é uma prefiguração de Cristo, tá bom? Mas vou continuar o texto aqui. Lá no 28, tá bom? Isso. Pois a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre, tá bom? Ainda em Hebreus, capítulo 8, verso 7, tá? Eu estou pulando muito, irmãos. Tem um contexto, tem muitas coisas aqui, tá? aí só para não já tá ficando longo e eu podia ler, é muita coisa para ler, mas eu vou pegando aquilo que eu achei importante. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Olha que interessante. Se a lei não tivesse sido imperfeita, nunca se teria buscado lugar para uma segunda aliança. Então a lei ela tinha defeitos, tá bom, irmãos? E no que tratar da lei, não se está falando que a lei é imperfeita, mas o defeito da lei, a Bíblia já diz, tá? É a fraqueza do homem. É uma lei muito forte, o homem não consegue cumpri-la pela sua estrutura, tá bom, irmãos? Né? E a Bíblia diz que o homem não recebeu ela por fé, tá? É uma outra fraqueza. Por quê? Porque é impossível o homem ter fé se o homem não estiver em Cristo, estiver se apoiando em si mesmo, tá bom, irmãos? Vamos ver se aqui tem mais alguma coisa que é importante. Pronto, eu vou continuar lendo aqui que eu acho que é legal. Ó, Deus, porém, repreende-os, dizendo, virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Preste atenção, uma nova. Então, quer dizer que existia uma velha. Mas agora nós temos algo novo, algo diferente, amém, irmãos? Uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais. Opa, diferente, não será igual. Aleluia. No dia em que tomei pela mão para tirar na terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei. Então Deus deu uma aliança, né? Porque o povo, irmãos, vou fazer uma introdução para vocês. Deus pediu para Moisés santificar o povo, que Deus vinha se revelar ao povo. E quando Deus veio em glória e em santidade, o povo disse, olha Moisés, tudo que Deus pedir, nós cumpriremos. Fale tu com Deus e nós contigo. Opa, peraí, tudo que Deus pedir? Irmãos, que isso? É muita soberba, irmãos. Deus é santo, 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 santo. Coitado de mim que sou barro, né? Que sou tão imperfeito sem o Senhor, né? Porque Ele é o vínculo da perfeição em mim, tá bom, irmão? Nós somos ligados nele, reconciliados nele por Cristo, e aí nos tornamos perfeitos, amém? Obra completa em Deus, aleluia. Mas vamos continuar aqui. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente. Olha só, Deus, o próprio Deus,
vai começar a escrever algo dentro do nosso coração. Sabe por quê, irmão? Porque agora o Espírito Santo vai estar dentro de você, tá bom? Ele vai estar te conduzindo, te ajudando, ele vai gerar uma consciência dentro de você. E você vai ver isso, tá bom? E em seu coração, e a escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois eles perdoarei a maldade dos seus pecados e as suas iniquidades. Não me lembrarei mais, dizendo, nova aliança ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido perto está de desaparecer. Meu Deus, irmãos, que forte. Quer dizer, então, que está perto de desaparecer? Está perto de desaparecer. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu continuar aqui no 9:6, tá bom? Ora, estando essas coisas assim preparadas continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço. No segundo, porém, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, para oferecer por si mesmo e pelos pecados de sua ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que o sacerdote ele ia, apresentava culto, isso conforme a lei levítica, a lei de Moisés, tá bom? Ele ia lá, cumpria os preceitos, cumpria tudo, mas ainda estava encoberto. Eles não conseguiam enxergar a verdade, eles não conseguiam entender o que Deus queria fazer, amém? Era a sombra. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios. Olha só, se oferecem tanto presentes como sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta culto. Eita! Então quer dizer que ainda que eu fizesse aquele monte de ritual, aquele monte de coisa, você era perdoado do pecado, mas a consciência ainda era de um pecador. Amém, irmãos? Então, quando eu peço perdão, né, e eu cumpro as leis, cumpro os princípios espirituais, se não for por meio de Cristo, eu ainda tenho uma consciência do pecado, tá bom, irmãos? Então, nesse cumprimento, você ainda tinha consciência dos pecados, tá bom? Olha só, quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta culto. Não passam de ordenanças de comida, de bebidas e várias cerimônias de purificação impostas até a época da reforma. A reforma veio, tá, irmãos? E a reforma é o novo mandamento, tá bom? Eu vou continuar aqui. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação e não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo sangue do próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Sem aspersão de sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha, santifica os contaminados. Olha só, se a aspersão de sangue de bodes, de touros, de cinza de uma novilha, santifica os contaminados, ou seja, ele santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, ou seja, purifica a carne, mas não a consciência. Lembra, irmãos, que eu falei? A carne é purificada, mas não a consciência. Aleluia. Quanto mais o sangue de Cristo. E é o sangue de Cristo que purifica a tua carne. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que é a cura para as nações. Aleluia. Mas vamos continuar, irmãos. Isso também é um outro ensino, tá bom? O sangue de Cristo, que pelo eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, quando eu creio em Cristo, a minha consciência é mudada por Deus. Amém? Mas eu preciso crer e confiar em Cristo, lançar sobre Cristo. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós entramos dentro de uma igreja, fazemos um monte de coisa errada e nós não reconhecemos que nós tínhamos velhas práticas. Se eu conseguir
nesse primeiro momento, nessa primeira atitude que eu entro dentro de uma igreja, abandonar o velho eu e largar tudo sobre Cristo, irmãos, é claro que eu não preciso fazer mapeamento, fazer um monte de coisa. Porque não é um mapeamento, irmão, que vai trazer liberdade para mim, que vai trazer libertação para mim, mas é Cristo. Na verdade, o mapeamento ele serve para que você entenda que você é um pecador, que você fez um monte de coisa errada, tá bom? Mas é claro que o que te liberta é Cristo, tá bom? Se você gerar uma consciência dentro do seu coração ou querer experimentar a bondade do Senhor, entrar nesse caminho, claro, você não precisa passar por nada disso, tá bom? Você só precisa se jogar nesse lugar de descanso que é o Senhor, tá bom, irmãos? Eu vou ler aqui mais um texto que está em Hebreus capítulo 9, eu já li o 13, agora o 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a isso. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura de verdadeira, mas no mesmo céu para comparecer agora por nós perante Deus face a face. Olha que interessante. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo purificou as coisas celestiais. Que coisa top. Porque ele apresentou o seu sacrifício diante de Deus no céu. Aleluia. E aí ele continua lá no 10:1. Tá? Mas vamos continuar aqui porque ele vai chegar lá. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote entra anualmente. Tá, na velha aliança, uma vez por ano o sumo sacerdote ia lá e apresentava para a purificação dos pecados, né? E todo ano as pessoas tinham que ir lá e repetir isso, né? Mas aqui não, aqui Cristo entrou uma vez só, tá bom, irmãos? E aí ele continua dizendo, olha só. Anualmente no Santo dos Santos com sangue alheio. De outra forma, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas, agora como sumo sacerdote, com a consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez por todas, para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A lei, tendo sombra das coisas futuras e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Aleluia. Então, irmãos, tá? Aqui tem mais um monte de coisa, eu não vou ler isso não. O que acontece é o seguinte: a gente precisa entender, sim, entender que não é o tanto que eu faço, tá? É o tanto que eu confio em Cristo. Quanto mais eu confio em Cristo, mais eu quero conhecer e prosseguir em conhecer, e quanto mais eu prossigo em conhecer, eu abro o meu coração para que ele mude os meus pensamentos, para que ele mude a minha consciência do pecado, para que ele tire a maldade caída da minha vida. E olha, irmãos, sabe o que é interessante? É aquele que aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. As pessoas esquecem que a palavra Senhor, ela vem de dono, tá? Aceitar Jesus como seu dono é você deixar o dono fazer o que ele quer com a sua vida. E muitas vezes nós dizemos que Jesus é o nosso dono, mas ele não conduz a nossa vida. Nós queremos ser senhor de nós mesmos. Então, irmãos, não deixa ser enganado, né? Porque se o Senhor não for o seu dono, se o Espírito de Deus não conduzir a tua vida, te guiar a tua vida, e você não for um sacrifício vivo, né? Se você não viver mortificando a tua carne para o Senhor. Por que mortificando a tua carne? Porque é o teu eu, irmão. Teu eu, quando está caído, ele tende a fazer o que é errado. Mas quanto mais você mortifica a tua carne, tá? Mais você se joga para o Espírito de Deus, mais vai gerando fé no teu coração. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai manifestando, revelando o teu coração, te libertando, te transformando, gerando em você
né, uma nova cultura, gerando em você um novo reino, tá? E você começa a andar agora por novas leis, novos princípios, e você vai perdendo agora as ataduras de Satanás, os bloqueios de Satanás, você vai deixando de ser egoísta, você vai deixando de ser fútil, né? Querendo um monte de coisa que você não precisa, que você não quer, mas porque o mundo diz que você tem que ter, você acaba querendo, tá bom? Então, os olhos do homem são a janela da alma. Então, vem para a luz, tu que dorme. Se tu está adormecido e não está em Cristo, vem para a luz, vem para Cristo, para que Cristo te ilumine, que Cristo te salve, Cristo te tire de um lugar de escuridão e te faça iluminado, enxergar o conhecimento da verdade, conhecedor da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade que quer te libertar. Amém, irmão? Espero ter esclarecido, tá? É um assunto um pouco longo, eu vou ter mais oportunidade para falar sobre isso. Amém? Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, fique com Deus, paz do Senhor.